Bem, meus amigos, mais um episódio do Med Léo Podcast, episódio já naquela rotina de sequência de amigos que comparecem para a evolução desse projeto aqui, que sempre está iniciando e eu conto com a presença de grandes amigos, e hoje não é diferente. Antigamente, o Jonathan fazia suspense, quem era a pessoa e tudo mais. Aí eu vendo de casa, primeira coisa, a pessoa vai lá no link do YouTube, aparece aquelas imagens chamadas de thumb, né? E já tem a imagem da pessoa. E embaixo tem o nome da pessoa. E quando geralmente faz o quadro mais amplo aqui, já aparece a pessoa. Então eu vou fazer suspense, só eu de bobo fazendo suspense. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com a minha amiga, doutora Gabriela Graça. Gabi, muito obrigado. Daqui a pouco vou mandar o currículo, que vai ser pelo menos 15 minutos só de currículo dela aqui que eu vou colocar, tá? Mas eu quero primeiro agradecer a sua vinda, o seu bloqueio, agenda concorridíssima, né? Tomei uma chamada da filha dela aqui falando assim, você tem que reservar com a minha mãe pelo menos de janeiro para cá, né? Então, bloquear a sua agenda, eu sei que você tem uma vida super corrida, não sei nem como você consegue dar conta de tudo, né? Vai falar esse segredo também para a gente aqui. E, novamente, obrigado pela sua vinda, né? Para esse projeto estar iniciando. Eu que agradeço aí o convite, né? Sempre bom estar com os amigos e sempre bom poder falar um pouquinho do que a gente faz, né? Porque a gente é muito apaixonado, né? Pelo que a gente faz. Você com também. Certeza. Então é muito... Acho que a paixão é um dos segredos. Com certeza. Esse é acho que um dos maiores segredos, né? Gabi, vou ler o seu currículo aqui, né? Eu vou ter que pegar uma cola, porque, olha, médica legista, perita forense da Polícia Civil, dirigiu o Instituto de Medicina Legal, o Afrânio Peixoto, aqui no Rio de Janeiro, mais de 21 anos de atuação no IML, ou seja, nasceu dentro do IML, né? Especialista em Medicina Legal, em perícias médicas, ortopedia e traumatologia, em medicina do trabalho, é pós-graduado em antropologia forense e direitos humanos, é membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do CREMERG, é presidente, né, junto com a gente está aqui, onde eu sou seu diretor lá da ABMLPM do Rio de Janeiro, professora da UFRJ, professora de pós-graduação em perícias médicas e de cursos preparatórios, também perita judicial do Tribunal de Júri de Justiça aqui do Rio, do TRT do Rio e da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Até cansei aqui, até bebi uma água depois dessa. Gabi, que currículo, hein? Deu tempo? Nasceu na faculdade? Como foi? Pois é. Sobre o FRJ, né? Eu fiz um concurso agora e foi muito legal, que eu fui aprovada lá. E eu tô com uma dificuldade de acumular matrícula, mas eu tô lá como convidada. Que bacana. E na Cadepol também, na Academia de Polícia, com as pessoas que estão entrando. As pessoas que estão entrando estão passando lá de toda a polícia. Isso é muito legal, né? Porque não é nem só de peritos. Os delegados já esteve lá com a gente, agora os inspetores, investigadores. E o IML é um mundo muito à parte, né? Para quem não é da área, é muito diferente. Então acontece de tudo. Tem aluno que passa mal, tem aluno que adora, tem aluno que desmaia. E a gente vai tocando. E assim, você tem uma carreira muito peculiar, né? Então você é conhecida como referência quando se fala em medicina legal, pelo menos no estado do Rio de Janeiro e hoje Brasil, inclusive, muitos colegas te acessam, né? Seja na própria academia de polícia, mas entre os colegas peritos e medicina na nível assistencial, todo mundo te acessa na questão, quando está com alguma dúvida da questão de medicina legal. Me fala, Gabi, quando foi que você decidiu ir para essa área muito peculiar da medicina? Então, não foi uma coisa que eu busquei, né? Foi uma coisa que aconteceu. Quando eu tinha uns 19 anos, eu estava num plantão. Aquele início de faculdade, que você fica assim, você já começa a pensar em coisa cirúrgica ou coisa clínica. E aí, acho que minha paixão pela anatomia, né? Quando eu entrei na faculdade eu tinha 17, então o primeiro contato com o cadáver foi amor à primeira vista. Falei, caramba, que coisa maravilhosa. E aí eu comecei a tentar buscar, né? O que eu posso fazer de coisa cirúrgica. E aí eu fui com a minha médica, aliás, né, com a Isabela Proença, lá na maternidade, para aprender a fazer parto, para aprender a instrumentar. E aí tinha um médico obstetra que ele estava contando uma história, né? Porque eu sou policial, então eu estava no ônibus, eu vi assalto, e aí eu já sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu falei assim, mas como assim? Você é policial, você é médico? Com o que você é, afinal? Ele, não, eu sou médico legista, então eu sou policial. Nossa, médico legista em ML, que legal, me leva lá um dia. Eu vou sair daqui e vou direto pra lá.
quer ir comigo? Quero, lógico. Aí, isso era anos 90, né? Isso deve ter sido em 93, 94, isso. Aí eu fui lá no pátio da maternidade, tinha um orelhão, aí eu liguei a cobrar pra minha avó, avisei que eu não ia voltar pra casa. E era uma quinta-feira, eu fui lá no ML e eu nunca mais parei de ir. Eu fiquei indo todas as quintas-feiras lá, assim, sei lá até quando. Aí quando chegou na matéria da faculdade de medicina legal, eu já conhecia todo mundo lá, né? Inclusive o professor Higino eu conhecia de corredor, assim. Eu falei, caramba, eu tenho que me dar muito bem, porque eu vou tirar nota ruim, vai ser muito feio, né? Eu estudei muito, mas aí isso eu já amei aquilo ali com 19. E ortopedia também foi um clique. Pô, tem tudo a ver, ortopedia, osso, músculo, adoro. Não só o esporte, mas a anatomia. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí cheguei em casa também um dia, assim, com os 18 anos. Pai, já sei, meu pai é pediatra, né? Já sei, você é ortopedista. Eu lembro da cara do meu pai, assim, tomando café. De onde é que você tirou essa ideia, minha filha? Eu falei, mas foi muito genuíno mesmo, né? E nessa época, meio que não tinha mulher mesmo na ortopedia. E eu fui frequentando os serviços, fiquei no Lourenço Jorge muito tempo, acho que lá eu aprendi muito, muito, quando inaugurou o Lourenção, né, que ainda existe. O pessoal da FRJ novinho, recém-chegaram, todos formados pelo Claude, que é um legista que veio depois de mim, que, entre aspas, aprendeu alguma coisa aí comigo, mas ele criou as pessoas que me criaram na ortopedia. O Claude é um professor famoso do Rio de Janeiro aqui em ortopedia, e hoje também é perito legista aqui da região. A referência de mulher ortopedista para mim era a Vânia, que é uma ortopedista desse tamanho, que até hoje é uma grande amiga e referência também na ortopedia. E é isso, eu amo ortopedia até hoje. Só que as coisas foram indo por um caminho que eu não consegui mais me dedicar à cirurgia. Ou não dá pra ficar bom em tudo, né? E aí acho que essa combinação de coisas, ortopedia, medicina legal, foi me levando pra assistência técnica inicialmente. Meio que ao contrário das outras pessoas, eu atendia muito bancário, eu faço até hoje assistência para coisas de LER, DORT que eu acho pertinentes e tal. E aí eu fui me envolvendo com isso. Acho que de tanto eu escrever algumas coisas, parecer e etc. E um juiz me chamou um dia e eu fui lá numa vara, na época da Copa de 2010. E aí ele se interessou por alguma coisa que eu escrevi, me cadastrou. Na época você entrava num cadastro a convite de um juiz, Sim. Que eu nunca mais vi também. Eu entrei nesse cadastro e ele me chamou para fazer uma perícia, era a 15ª vara. E aí meu nome ficou lá, mas ninguém me chamava para nada. Eu falei, vou divulgar, né? Eu comecei a ir nas varas. Oi, tudo bem? Eu tô cadastrado aqui, se quiser me chamar pra fazer perícia, eu faço, hein, tá? E assim foi. Aí as coisas foram fluindo e algumas varas, que na época era 65 a 66, eu fazia muita coisa lá. E eles me pediam pra fazer, cara, faz insalubridade, faz periculosidade, dona auditiva, excelência, não sei. Faz uma pós, aprende aí. Aí eu fui fazer uma pós de medicina do trabalho. E aí as coisas foram acontecendo. Eu nunca achei que eu fosse trabalhar como médico do trabalho. Mas aí o mundo dá tantas voltas que eu fazia assistência para uma empresa de offshore e aí eles me convidaram para ser coordenador de PCMSO lá. E eu fiquei uns 5 anos. Eu te conheci, você foi fazer assistência para uma grande empresa alimentícia de perda auditiva. Você foi lá no meu consultório. Nova Sul. Isso eu lembro. Eu não lembrava desse detalhe. Mas foi 2012, 2013, por aí. Foi. Aí eu fiquei no offshore um tempão também. Foi bom porque aí hoje eu não trabalho mais para eles lá dentro, mas eu ainda faço todas as assistências para eles. Aí eu viajo também para eles, né? Sim. Normalmente eu viajo para eles a cada uns 2 meses. Eu vou no Brasil, em vários lugares do Brasil. Essa offshore. DOF Norscam. E isso aí. Vamos lá. Que bacana. E aí esse mundo da perícia foi me consumindo, né? Eu já não lembro nem quando, mas eu acho que em 2012 também. Falei, por que eu não faço perícia civil? Não sabe, sei lá, nem sabia essa resposta. Aí eu fiz o curso do TJ, entrei pro cadastro, fui fazendo, já tenho sei lá quantos anos também. E aí eu trabalhei muito tempo. Aí numa dessas, no TJ, eu participei de um mutirão de perícias de DPVAT, coisa que aqui no Rio não tinha. Sim. Mas tinha no Brasil todo e aqui não tinha. Mas aí do nada eu participei de um, como perito. Sim. O pessoal lá falou, faz aí. Eles pagam uma diária. Eu falei assim, eu querendo me enturmar, até porque eu ia fazer uns laudos que iam aparecer, né? Os juízes vão te nomeando com base no que eles conhecem, no que você faz. E aí, a minha surpresa, a anestesista da equipe em que eu trabalhava com o Joelho, com os Arthur. Sim. E a Lúcia era anestesista da equipe e ela estava como assistente técnica da líder. E a gente se encontrou lá, ela me apresentou para a Fátima. Lúcia Alves. Exatamente. Aí a Lúcia me apresentou para a Fátima, que era tipo a chefe dela, que coordenava o grupo de médicos que prestava serviço
para a seguradora líder e a Fátima me chamou para trabalhar com ela. Sim. Você não quer fazer mutirão com a gente, não? E eu trabalhava na Petrobras nessa época. Eu assim, poxa, mas eu tenho carteira assinada, eu tenho horário fixo, eu tenho ponto eletrônico. Ela, eu queria uma ajuda em Marabá e Redenção em novembro. Eu falei, em novembro eu tô de férias. Vamos lá. Aí lá fui eu, passei 5 dias nessa viagem. Um dia pra ir, um dia pra voltar, 3 dias de mutirão lá. Aí foi muito legal. Na volta... Você, Conte fazer também, a Lucinha. Assim que eu conheci o Conde, né? Assim que eu conheci a Fátima, né? Aí começou uma grande parceria. Aí, na volta dessa viagem, foi fim de 2013, em 2014 eu fazia experiências trabalhistas com um caderninho, né? Sim. Eu tinha um tablet, só que eu preferia anotar no caderninho. Só que aí eu voltando de uma perícia, eu fui assaltada, roubaram meu caderninho, tudo que é perícia, mais de 40, 30. A gente estava falando aí sobre laudos, quantos laudos a gente tem em atraso. Imagina um caderninho de coisas atrasadas. Sim. Aí eu falei, caramba, ferrou. Aí eu peticionei tudo. Na época eram uns telegramas que chegavam. Eu peguei minha pastinha de telegramas e informei que eu ia atrasar mais ainda todos, porque eu ia ter que refazer várias coisas. Mas eu fiquei preocupada com a grana, né? Porque eu falei, como que eu vou fazer esse dinheiro entrar, né? E aí eu lembrei da Fátima. A Fátima me falou, quando você tendo tempo, você me fala. Eu já tinha saído da Petrobras, eu falei, eu vou lá falar com a Fátima. Eu falei, Fátima, tudo bem? Então, tipo, aí ela falou, cara, eu vou te treinar pra você fazer um mutirão com a gente. Só que aí eu fiquei um dia com ela no escritório lá da Cadastro, e aí fluiu muito bem a coisa. Ela falou, cara, eu tô precisando de um revisor de laudo aqui, acho que eu vou te botar dentro do escritório. Você tem o jeito que eu queria. Eu falei, então tá, eu tinha saído da Petrobras. Tinha que me virar pra refazer esses laudos todos e ganhar meu dinheirinho lá. Aí, fazer a grana. Fazer a grana. Eu falei, pô, então tá, então vamos. Aí eu passei a ficar no escritório. Era uma empresa a gente viajava muito, né, pra fazer assistência técnica no Brasil inteiro. Mas no primeiro momento eu não ia viajar. Acabava que tinha tanta demanda que eu saía do escritório para fazer as perícias. Nisso eu fiquei 4 anos rodando o país. Eu só conseguia também trabalhar 2 dias da semana nisso, porque eu tenho 2 matrículas de serviço público, né? Sim. Então também eu só tinha essa disponibilidade de tempo. Mas foi muito bom, além de conhecer o Brasil e conhecer muita coisa, né? Você fica muito esperto, você começa a ver. E são várias áreas da perícia. Caramba! Você atuou em várias, desde da medicina legal. Eu estava conversando com o Penteado hoje de manhã exatamente sobre isso, que muitas vezes, na junção das duas associações, de medicina legal e perícias médicas, muitos advogados nos procuram por questões de medicina legal especificamente. E muito do perito médico, muitas vezes, não sabe o trâmite da medicina legal e vice-versa. É muito peculiar, né? É muito peculiar dentro da própria especialidade, né? Então, chama atenção que você vai desde a medicina legal, abre o leque para medicina do trabalho, medicina civil, na parte do PVAT, na medicina juntamente da federal também, né? Você faz uma série e faz com primor, né? Então, que é conhecida também que sempre ali nas dúvidas, não é à toa que é presidente da associação hoje, que o pessoal te referencia e gosta muito. Mas, Gabi, queria falar também que além de colega, hoje ela é minha professora, né? Muito legal. Ela é minha professora no curso de avaliação de dano corporal de Coimbra, né? Inclusive, temos aula em breve, domingo, né? E assim, o pessoal mostra a qualidade técnica, né? Até fora do Brasil, onde é referência em ortopedia na parte de perícia. Isso também aqui em Petrópolis, né? Na Unifase. A Unifase, inicialmente, eu era responsável pela cadeira de medicina legal criminal, né? E eu fico muito confortável dessa matéria, porque até em relação à cobrança dos alunos, como é uma coisa que você tem que aprender, tem que saber, mas você não vai de fato exercer, porque você vai depender do concurso para poder exercer, eu acho que fica muito animado, porque a pessoa não fica se cobrando e ela tem que aprender aquilo para fazer. Né? Inclusive em cursos de direito, de pós-graduação, de advocacia criminal, é muito legal a pessoa, o compromisso que ela tem é diferente, né? Ela realmente quer aprender, ela quer entender do conteúdo, mas ela não vai reproduzir aquela mesma matéria. Então é um outro viés legal de estar nessa área. E aí, depois, lá na Unifase, a gente começou a fazer um módulo, comecei a participar do módulo de confecção de laudos, e aí o Conde, que era o coordenador, não quis mais coordenar, e aí por que eu aceitei a coordenação, né? A gente não pode deixar isso morrer. Sim. Essa que é a verdade. A minha missão ali não é vou ganhar para ser coordenadora, o status de ser coordenador não é isso. Minha meta ali é que a gente possa manter, porque o Conde montou um time muito bom. Não, ele para agregar pessoas, ele é diferenciado. Né? O corpo docente ali da Unifase é sensacional, então a gente nunca pode perder isso. Tem um monte de pós por aí, né? Hoje em dia a gente está com um fantasma
da especialidade, que são umas coisas que me aparecem no Instagram aleatoriamente. Você quer ser perito? Seja perito. Você quer ser médico e não quer mais dar plantão? Você quer ganhar 9 mil para fazer um laudo? Eu olho isso e fico, meu Deus do céu. Dá medo, não dá medo? Dá medo, porque qual que é o meu medo? Que as pessoas saiam fazendo. Se esses cursos forem bons, tranquilo, eu não tenho medo de concorrência, não é essa a questão. Cara, Meu único medo é as pessoas entrarem no mundo da perícia para se livrarem da atividade de plantão, exemplo, né, ou de outras coisas, e saírem fazendo qualquer coisa, porque é muito sério. Né? O que você escreve num laudo pericial, primeiro que isso vai ser uma prova emprestada para todas as outras áreas. O que a gente fazia na seguradora líder, no DPVAT, na Cadastro Nacional, que era a empresa que prestava um serviço para a líder, era o seguinte, a pessoa quebrou a perna, qual que é o dano que ela ficou? Com base na tabela do DPVAT. Já não é a mesma da SUSEP. Muito menos quando você está valorando coisas que não dependem da seguradora. Aí você clicava numa coisa ali, né? Que ia dar 10, 25, 75%. Ok. Você acha que a pessoa munida de um documento, de um médico dizendo que ele tem 50% de incapacidade funcional de um segmento, ele vai fazer o que com isso? Ele vai para o INSS pedir benefício, ele vai para a Justiça Federal pedir pecúlio, né? Porque ele tem redução da capacidade laborativa, muito embora a valoração não seja de trabalho. O advogado nem sabe disso, vai botar isso num bolo e vai se dar bem, porque muito perito sem informação não vai entender também o que está sendo pedido. Exato. De lá ele vai para o TRT. Se for no acidente, no percurso do trabalho, então, ele já vai processar a empresa. E aí ele vai para civil, porque às vezes tem uma empresa de ônibus envolvida. Cara, a pessoa que tem um papelzinho daquele, ele pode fazer muita coisa com aquilo. Faz um estrago e sem fundamento algum. Então, assim, ele pode ter direito a um monte de coisa. Ótimo, olha quantos empregos ele está gerando com aquele papel. Exato. Só de perito ele tem pelo menos 4. Só de assistente técnico ele pode ter muitos. Então, excelente, perfeito. Só que é muita responsabilidade. É extrema responsabilidade. Você tem que saber o que você está fazendo. Exatamente. E confunde, muitas vezes, as esferas, né? Então, quando você pega tabelas que são para âmbito securitário e você usa para questões de funcionalidade, repercussão em trabalho, por exemplo, né? Não conversa. Daí a necessidade de fazer uma pós. Eu dou um outro curso para cadastro em tribunal, que é uma coisa objetiva. Que é online, são sei lá quantas horas, é ótimo para a pessoa entrar, fazer perícias simples, ver como é que é, ver se ela se adapta a isso. Enquanto ela está nessa fase, ela tem todo acesso a mim e ao professor do curso que está na área mais jurídica. A gente fica conversando pra caramba muito, pegando na mão do aluno para ele não fazer nenhuma bobagem. Sim. E aí, mas todos os alunos que percebem que gostei, todos sentem a necessidade da pós. Vários alunos da pós fizeram esse meu curso que é mais rápido, que permite o cadastro em tribunal. Mas uma coisa não substitui a outra, né? Felizmente eu tenho visto muito esse trânsito, mas infelizmente vai ter outras pessoas que, assim como a gente vê em outros meios, né? Eu estou pegando no ML no momento um boom de cirurgias plásticas mal sucedidas. Mas por quê? Quem foi que fez as cirurgias? Foi um cirurgião capacitado, com residência, com especialização, com o RQE, que hoje em dia é tão importante, exato, né? Ele está capacitado para isso ou não? É uma pessoa que aprendeu, sei lá o quê. Pô, a gente está com um caso agora de um médico que ele tinha meio que um contrato com as pessoas de que elas não podiam requerer o prontuário hospitalar. Absurdo. Né? E os resultados foram muito, muito ruins de muitas mulheres na mesma região. Enfim, e por aí vai, né? Às vezes tem sociopata com CRM também, né? Então, eu peguei um caso uma vez no município do Rio de Janeiro. A pessoa fazia cirurgia por vídeo, sempre revertia para aberta, né? Recebia o vídeo, recebia aberta e, né, fazia a verificação de grampo através de imagem e não fazia essa verificação. E muitas vezes internava a pessoa em day hospital, ficava no máximo 48 horas e 2 ou 3 pessoas, a gente foi puxar, tinha evolução ruim dentro das 48 horas, ele fazia a liberação de alta para casa e depois a pessoa era reabordada por outras equipes de emergência em outros hospitais. Então... Um boom de faculdade de medicina que está atualmente, a gente está muito sujeito a isso. E outra, você também pega essas intervenções que geralmente era de âmbito hospitalar e tudo mais, feito em clínicas, sem qualquer estrutura e geralmente evoluindo super mal. Tive um caso recente... Peguei um recente aí, a pessoa fazendo um vibrolipo, né, uma hidrolipo, né, assessorado, segundo, entre aspas, cirurgião, era um dentista. O primeiro era um cirurgião, sem o RQE, fazendo dentro de uma clínica, sem qualquer estruturação para aquilo,
houve uma perfuração de cavidade abdominal, perfuração importante também de órgãos, a pessoa evoluiu muito mal, né? E não tinha estrutura nenhuma para amparo ali. Tem muita coisa assim. Não é que o médico bom... Não é. O RQE não está vinculado ao médico ser bom, não é isso. Mas se a pessoa tem a formação ideal, né, se ela busca registrar a especialidade dela, se ela tem essa preocupação, você já tem um filtro, né? É o primeiro filtro. E as coisas têm que ser normatizadas. Onde é que você tira que você é especialista? Exato. Eu sou porque eu fiz uma pós, então ok, resolveu. Exato. Você tem que estar normatizado pelo seu conselho, né? Exato. E daí a necessidade do RQE. Então é muito importante, né? Fundamental hoje. Você tem que buscar a sua certificação. Então, a pessoa que quer entrar, seja qualquer âmbito da medicina, ela primeiro se estrutura, se capacita, né? Verifica, se especializa, busca essa especialização, sempre, né? E aqui você falou sobre o Instagram dos médicos peritos agora, que virou um boom, né? O que acontece? Gente alugando carro, alugando Ferrari, viagens para não sei aonde e tudo mais, mostrando somente o lado financeiro do negócio. Mas se soubesse... E hoje, se um médico hoje quiser fazer perícia nesse oceano azul que é o mercado de perícia, ele consegue fazer. Sim. Só que, será que ele consegue se manter nessa estrutura? Será que não vai ser engolido por gente que já está há mais tempo? Será que ele sabe se relacionar com o judiciário? Será que ele sabe a diferença entre medicina assistencial e medicina pericial? Até o vocabulário, né? Até o vocabulário, a relação, o interesse. Gostei que você fez recentemente um corte num podcast, que você falou assim, a relação do médico com a saúde daquele paciente, ela ainda existe, porque o compromisso daquele médico... Eu não consigo fazer perícia de jaleco, não consigo. Pois é. Porque eu acho que a pessoa vai olhar pra mim e vai... Vai lembrar o assistencial. Primeiro que ela vai pensar que, bom, ela vai me ajudar. Eu não tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra resolver um problema da justiça. Da justiça, exatamente. Então, assim, já começa essa diferença. Outra, a relação, o médico-paciente na medicina assistencial é uma relação da verdade. Se o paciente chega para você e fala, estou com dor de cabeça, dor na coluna, dor no braço e tudo mais, ali começa o seu raciocínio como médica para te dar uma hipótese diagnóstica, para aquela hipótese iniciar um tratamento. Já na medicina pericial, a relação é de desconfiança. Se ele falar que está com dor de cabeça, eu vou desconfiar da dor de cabeça. Se ele falou que está com dor na coluna, eu vou desconfiar daquela informação. Por quê? Ele chegou, você já está olhando. Ele tem interesse em alguma coisa à frente, seja um benefício, seja um seguro, seja se aposentar, seja o que for, né? Então, é uma relação que já começa diferente, a medicina assistencial da pericial. Até na identificação, né? Eu trabalho com identificação por causa da antropologia, e até na identificação a gente tem isso. A gente tem alguns casos da família chegar, olha, que bom, meu parente estava desaparecido, foi encontrado. Então a gente já vai fazer o enterro amanhã. Peraí. Exato. Mas quem falou que é seu parente? Não, a gente sabe, porque... Não é bem assim. Né? Porque eu vou assinar que a pessoa é o fulano de tal. Então não é bem assim, a gente tem que fazer uma coisa técnica. A identificação técnica depende de um monte de... Você levantou a bola, eu quero saber dentro da polícia, né? na medicina legal, ou seja, com perita legista ali e tal. E me fala uma coisa, um caso marcante, que você já passou, que você possa falar, obviamente, né? Poxa, olha, Léo, são muitos casos, né? Mas assim, tem muitas coisas que tocam, né? O trabalho lá do Ninho do Urubu, dos meninos do Flamengo, é uma coisa que, cara, pra mim é um marco na minha vida, assim, né? Com uma certa frequência eu começo a falar disso, eu fico lembrando da cena, porque foi muito difícil trabalhar naquilo. Só para contextualizar, foi um incêndio, né, que morreram no centro técnico de um clube famoso e grande do Brasil. Você pode buscar do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Houve um incêndio de grandes proporções e tiveram óbitos, né? E teve a intervenção da polícia. Foram 10 crianças. 10 crianças. Esses meninos têm a idade do meu filho mesmo, né? Na época eles tinham acho que 15, eu acho, 14 para 15, por aí. E é muito difícil lidar com isso, né? Eu era diretora lá na época, a gente tinha que tentar identificá-los, dar a resposta mais rápida possível, e as condições, eles não estavam facilmente reconhecíveis. A gente conseguiu dar as respostas num período mínimo, né, de tempo. Só para explicar, né, quando a gente recebe um corpo, a gente tem 15 dias para liberar. Senão a gente depende depois de uma ordem judicial. Então a gente tem uma paranoia no meu trabalho com identificação, da antropologia forense, da gente correr com isso. Então, por exemplo, a gente no carnaval do ano passado a gente trabalhando numa colisão de veículos em Friburgo, eu acho, numa serra.
E aí ficou todo mundo carbonizado. E aí a primeira informação foi, não, só com DNA. Aí algum parente veio com uma radiografia dizendo assim, meu parente tem essa placa no braço. Eu consegui achar nos restos humanos lá uma outra placa que não era a mesma. Eu falei, peraí, então tem 2 pessoas com placa nesse acidente. Certo. E aí a gente conseguiu ir atrás do prontuário da outra pessoa. Isso tudo demorou 8 dias. Que pra mim é tranquilão. 8 para 15 ainda faltam 7, né? Sim. E a gente conseguir dar a resposta em outros dias, pra mim é super rápido. A família com 3 dias estava desesperada, porque todo mundo quer sepultar, Sim. né? E todo mundo quer resolver logo um problema desse. Mas era carnaval, o hospital fechado, a gente não conseguia acesso ao prontuário. Mas enfim, a gente com essas pecinhas de quebra-cabeça conseguiu dar a resposta. Eu lembro de um caso que ficou marcante, a comunidade médica do Rio tirou o chapéu para você. Você falou do placa, eu lembrei. Teve uma senhora... Esse é outro, esse é mais um, outro marcante. Você pode falar desse caso aí? A senhora que ela tinha uns imóveis, ela foi sequestrada. Acho que era alguém que alugava as coisas dela, percebeu a fragilidade dela, né? E eles a mantiveram num cativeiro. E eles faziam saques em caixa eletrônica, levavam ela com vestidinho de florzinha. Ela ia lá, botava o dedinho, nos vídeos dá pra ver. A mulher era muito simples, né? De um bairro do Rio de Janeiro, só que ela era milionária. Ela tinha muitos imóveis. E essa quadrilha foi tirando tudo dela. E aí, até que um dia ela desapareceu, os vizinhos fizeram ocorrência e foi investigado pela DDPA, Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Certo. Que é uma equipe incrível. A gente tem muitos trabalhos com eles e a doutora Ellen lá é inacreditável, assim, ela é muito dedicada. E aí ela mapeou tudo e tal, descobriu uma pessoa enterrada que estava estranho. Eles construíram uma pessoa, eles fizeram documentos de uma pessoa que não existe e enterraram uma pessoa que não existia. Certo. A gente foi exumar, na exumação, quando a gente tirou o corpo, ela já estava com um vestidinho que ela andava no caixa eletrônico. A gente já falou, caramba, deve ser ela. E a gente foi buscando, né? Só que pede um DNA, não tem DNA. Ela não tinha parente. A casa dela foi alugada para outras pessoas, então usaram as coisas dela. Certo. Só um milagre mesmo para a gente identificar. Então, o que a gente consegue no primeiro momento com um corpo? Dizer que se a pessoa tem, se ela é homem ou se é mulher, o intervalo da faixa etária dela, tipo 40, 50, a gente tem alguns métodos, né, mas que dão intervalos com esse tipo de numeração. Qual a estatura, qual a cor da pele. Até a cor da pele a gente consegue dizer por características do crânio. Então a gente dá dados muito bons, só que isso não quer dizer que a pessoa é a pessoa. Isso inclui ou exclui a possibilidade. E essa senhora, quando a gente estava nessa fase do trabalho, eu pensando, gente, só um milagre mesmo. O milagre veio do espaço. Só Deus mesmo para me ajudar, porque ela tinha uma fratura de pilão, certo, com uma placa só na fíbula, fístula, encurtamento, deformidade da tíbia. Certo. Tipo, bem característico. Tudo muito característico. Aí a gente sinalizou para a delegacia, a delegada investigou tudo de novo, descobriu uma internação dela no estado do Andaraí, conseguiu o prontuário, me entregou o prontuário, e aí foi... A numeração da placa. A placa não tem numeração, mas tinha radiografia, tinha descrição, tinha a descrição da infecção. E aí todos os dados, né, foram batendo. Aí é aquela hora que eu te falo que eu assino um papel. Sim. Trata-se do cadáver de fulano de tal. É muita responsabilidade, né? Mas foi muito legal. Tirar o chapéu mesmo. E a gente foi além, porque por acaso isso era só para identificar. Certo. E a gente descobriu 8 fraturas de arcos costais, fratura de nasal com perda de substância, fratura da una, aquela típica defesa. Uhum. Então, assim, essa morte é violenta, né? Ela certamente foi espancada ou alguma coisa assim até ela morrer. Certo. E a declaração de óbito dela não vem com essa causa, vem com uma causa natural. Certo. Que a gente não sabe o que aconteceu, também não é minha competência. Mas aí eu chamo atenção para os colegas médicos não deixarem de examinar a pessoa, sim, quando eles forem atestar um óbito, né? Exatamente. Tem isso, né? O famoso livro preto que chega e o cara não vai nem verificar o motivo de óbito, acaba assinando. Exatamente. Dá muito problema. Responde eticamente. Até inocentemente, né? Pois é. Eu trabalhei agora num outro caso aí da garota do chumbinho e tal, e o colega que atestou o óbito dela não mandou o cadáver para o ML, porque ele certamente viu que ela estava séptica, com suspeita de trombose, várias outras coisas. Estou falando aqui porque isso está na imprensa, então acho que não tem problema. E aí acabou que ele atestou o óbito dela como essas causas, sim, sem atentar para o motivo da internação, que era uma intoxicação exógena. E o corpo deixou de ir pro ML. Então isso assim, obviamente não foi por querer, sim, né?
O hospital, inclusive, foi muito competente lá no tratamento da menina, mas isso deu um problema. Sim. Então, é muito importante. As faculdades de medicina não têm mais a matéria medicina legal obrigatoriamente. Então, fica muita coisa no vácuo. Pois é. Isso que eu acho um absurdo. A gente percorre aí, às vezes me pedem, você pode falar de declaração de óbito? A gente teve no CRM outro dia, Sim. a pedido da Souza Marques, fazendo uma palestra lá, exatamente, presencial e tal. Às vezes o pessoal no Salgado Filho me chama também. Sim. A Carla Cantizano, a diretora lá. A declaração de óbito. A gente tem uma aulinha já pronta. Dificuldade para saber preencher. E antigamente a gente fazia isso de forma rotineira. O acadêmico sentava do lado do preceptor, é assim que preenche as causas. Porque antigamente, né, os preceptores, os staffs, eles eram muito mais velhos. A gente ia aprendendo, a gente aprendia muita coisa no corredor do hospital, né? Exatamente. Só que agora do hospital. Já mudou muito, eu acho, o perfil, né? Hoje o pessoal fala assim, não quero plantão, não quero estar lá, né? Eu já quero abrir minha clínica tal, e assim, já pensa. Tá muito diferente. Tá muito diferente. E que bom, né, que tem muitas áreas, né? Que bom que as pessoas podem se dedicar a vários ramos. Eu só, infelizmente, não vejo muito aquele amor pela emergência, pelo hospital público, pelo doente. Claro que vejo, mas não na mesma proporção. Antigamente, quase todo mundo era apaixonado por esse contexto, né? Sim. Agora mudou um pouco. Tem muitas opções, tem muita forma de medicina que você não trata de doença. Sim, né? Sim. Que não é um problema, não. Não é um problema, Ao contrário. O problema é quando existe o marco migratório só para isso. Então... Por algum tempo você vai estar num contexto que você vai ter que lidar com algumas coisas, tipo o atestado de óbito. Tipo a DO, né? Declaração de óbito. E aí quando vê os posts instagramáveis aí... Venha ser perito. Não sei o que, venha ser perito, não sei o que. Nesse sentido, com apelo somente financeiro, sem a tecnicidade envolvida. Eu acho que o pessoal que se interessa por perícia pode vir ser perito, sim, claro. Nenhum problema. Exatamente. A gente não sabe que basta o CRM ativo e dentro... Tem muita demanda. A gente estava falando aqui de quantos laudos a gente deve para o TRT, né? Tem muita demanda. Tem perícias do TRT que já nomearam 6 peritos, você chega em mim. E aí, por exemplo, quando é de banco, eu tenho que declinar e volta para o primeiro que já está naquela mesma lista. Então, tem muito trabalho para ser feito. Sim, muito. Mas só lembrar, né, que uma das coisas que aumentou muito a qualidade do trabalho pericial é a presença do assistente técnico. Muito. Antigamente, o perito do juiz era o amigo do juiz, o médico do juiz, sim, a prima do sobrinho do juiz. Hoje em dia, tudo bem que ainda pode ser essas pessoas também, só que o nível de exigência muito é muito mais grande. Transparente hoje, sorteios, a nomeação e tudo mais. O assistente técnico é um cara que ele só vai ser contratado por uma empresa se ele tem uma formação muito boa. Se tem entrega também, sedimento técnico. Se o parecer dele é bom o suficiente para desbancar um laudo, que o perito que o juiz confia. Exatamente. Né? E daí, mas eu vi muito essa... Vamos falar dos últimos 18... Eu tô falando 18, que é a idade do meu filho, eu lembro de eu já estar nesse meio quando ele nasceu. Então, vamos falar 18 anos. Nesses últimos 18 anos, isso mudou muito, porque eu venho... Alguns assistentes técnicos muito bem preparados, né, vão desbancar os laudos. Então, o perito tem que estar muito preocupado em saber fazer o que ele está fazendo. Sim. Né? Não, e outra coisa, ele vai ser... E tem muita aventura jurídica também. A gente tava... O que a pessoa pensa? Pô, é só papel. Eu operava. E era... Né, eu operava as pessoas. Por que eu não posso fazer uma coisa que é só papel? As pessoas falam para mim, pô, seus pacientes não te dão trabalho, né? Porque eles já morreram. Pô... E o promotor, o defensor, o delegado, tudo que está por trás de uma pessoa morta. Que se bobear, me dá menos trabalho do que os vivos. Né? O Márcio me ligou ontem e falou assim, Leão, dá uma opinião, tal coisa. A gente foi ver lá, 44 CIDs no pedido. 44 CIDs num pedido. E assim... O ideal é trabalhar com uma CID, né? Não, é aquele negócio, quem abraça tudo, aperta pouco. Né? Então não sabe nem o que está pedindo. É daquele negócio, vai que cola. Né? Exatamente. Quanto mais a pessoa pede... Isso, o vai que cola é livre, né? O choro é livre e o vai que cola é assim, autorizado. Ela perde a credibilidade no pedido. Quando chega pra gente que é perito, uma série de... E aí? Mas tem tudo? Tudo a empresa causou? Tudo aquele... E até que a pessoa tenha tudo. Isso tudo incapacita pro trabalho, né? Onde é que... Aí vem mais um conceito, né? O que é doença, o que é incapacidade laborativa. Nem todos os seus problemas te incapacitam para o trabalho. E é diferente ainda de inaptidão, né? Inaptidão é diferente de incapacidade, que é diferente de doença, de ser predador de patologia. São coisas totalmente diferentes. São conceitos muito específicos, que o médico normal,
que é assistencialista não vai entender se ele não tiver uma formação. Tem que ter uma sedimentação, tem que ter a forma de se relacionar com o judiciário também, né? Como se estruturar para ser nomeado, como pedir, Não perder prazo. responder, questões de prazo, questões das regras do jogo, quais são, as questões de valoração de quais os tipos de nexo, a forma de nexo, que virou também, até que eu vou entrar nesse assunto que eu gosto de polemizar, na questão da concausa, né? Cara, hoje tudo, infelizmente, nós temos aí uma virada de chave que bate na questão financeira também, que colegas não éticos, não chamar nem de colega, mas pessoas que não são éticas, acabam utilizando de forma inadequada, muito inadequada, a questão de concausa para garantir honorários periciais. Né? Vai mudar muito, né? Aí a gente começa um outro conflito, né? Porque lá no CFM, né, no capítulo lá das perícias e auditorias, está escrito que o que um médico vai ganhar não depende do sucesso da sua causa. Pois é. Então, se você nega, em termos de auditoria, se você nega um material cirúrgico, o seu salário é fixo para isso. Você não vai ganhar mais ou menos se você nega ou não as coisas. Pois é. E na perícia é a mesma coisa. O valor do seu honorário tem que ser o mesmo, independente do sucesso da causa. Só para contextualizar o pessoal que não é do meio, nós temos um regramento chamado, que é atribuído quando a pessoa tem gratuidade de justiça, ela tem um honorário, caso a pessoa que tem gratuidade de justiça venha a perder, quem banca os honorários do perito é o Estado. E o valor, ele é diferente do valor que o perito solicita quando ele é nomeado. Pode falar os valores, né? O teto do TRT é R$1.000. Exato. Quando você faz as estimativas de honorários periciais, normalmente é 4.000. Exato. Né? Você vai ganhar 4.000 se o autor da ação ganhar. Posso ilustrar, se for uma empresa, por exemplo, né? Então, se a empresa acaba perdendo, como você colocou, o autor ganhando, né? O perito ganha 4.000. Já se o autor perder, ele ganha do Estado R$1.000. Então, essa discrepância faz as pessoas não éticas gerar alguma coisinha para conseguir dar uma forma com que a pessoa ganhe e gere uma forma não adequada, totalmente inadequada, não é adequada, totalmente inadequada de conduta de na verdade, você tem que fazer a perícia realmente isento. E é mais um motivo sem pensar em nada. Então, Vai ser para tentar evitar isso daí, né? Então a gente tem modus operandi aí também de alguns segmentos, algumas atividades no TRT tem, né? A gente sabe até as funções que mais adotam esse tipo de conduta, né? A assistência técnica tem mais um outro sub-ramo, né? Além de você poder ser contratado por uma empresa ou por uma pessoa para fazer sua assessoria, e aí você vai fazer os quesitos, vai acompanhar a diligência, vai fazer seu parecer. Tem mais uma outra coisa que acontece. Tem muitas empresas que representam... tem muitos escritórios que representam empresas fora do Rio. Sim. Então, os escritórios estão lá em outros lugares. Exato. Né? Quando eles querem alguém aqui, antigamente, o perito, o assistente técnico vinha de outro lugar, gastava passagem, perdia deslocamento, hotel. Hoje não, hoje você terceiriza um colega aqui. Exatamente. Eu trabalho para um monte de gente. Também trabalho bastante. Nenhum problema, é trabalho honesto, gente. Exatamente. A gente estava falando sobre atestado de óbito aqui. Sim. O médico atestar quantos óbitos que ele quiser por dia é trabalho honesto. Exato. Ele só tem que examinar o morto. Eu já fui no serviço de verificação de óbito. Mas isso é motivo de orgulho. Cara, eu já fiz. Você é médico idôneo para isso. Exatamente. Serviço de verificação de óbito, geralmente em prefeituras, em cidades menores e tudo mais, quando ocorre um óbito, ele é chamado para você verificar aquele tipo de óbito. Geralmente na casa da pessoa. Você tem que excluir se a morte é violenta ou suspeita. A mínima suspeita de ser violenta, a competência é do IML. Se você for atestar, você vai infringir o código de ética. Exatamente. Você vai responder até criminalmente. Isso aí. Então você só tem que fazer essa diferenciação. Para quem não sabe como funciona o uso de atestado de óbito, é o seguinte: você pega um livro preto de brochura e um carimbo e vai no CRM. Aqui no Rio de Janeiro, lá na Praia de Botafogo. Você pode pegar 3 declarações de óbito. E você pode sair de lá, usar as 3 automaticamente e voltar a pegar mais 3. Você pode pegar de 3 em 3. Contanto que você, para pegar a outra, você devolva via rosa. Exatamente. Fica arquivada com ele. Isso. Numa dessas, já perdi uma via rosa.
Cheguei lá pra pegar as 3 horas. Se você não trouxe a rosa, você vai levar 2. Meu Deus, onde é que tá a minha rosa? Não sei. O dia que você encontrar, você traz. Passou um tempão, eu encontrei. Eu já posso voltar a pegar as 3. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Né? E eu posso atestar quantos óbitos eu quiser. Sim. Eu, Gabriela, com o meu nome, independente do meu instituto. Exato. E como qualquer pessoa que tenha o CRM ativo. Exatamente. Contanto que examine a pessoa e tá tudo certo, né? Vai ser um serviço para a sociedade, inclusive, né? E a assistência, né? Ela é uma forma também de você, como médico, prestar serviços até mesmo antes do ato pericial acontecer, até mesmo antes da judicialização. Tem um escritório que me contrata para isso. Eu também sou bastante contratado para... Eu tenho um combinado com eles, eu cobro X, se tiver... Mas aí o documento que eu produzo é muito parecido com o meu parecer. Então, se tiver a perícia, na verdade, eu cobrar tudo de novo, não é justo. Então, eu combino com eles um valor X. E desconto do ato pericial. Exatamente. Se a gente conseguir que não precise ter a perícia, ok. Senão, eu vou fazer a perícia, eu vou usar o mesmo documento que eu já fiz por um outro adicional lá e a gente vai combinando. É legal para quem está ingressando nesse meio, tenta se habituar a fazer uns contratinhos. Sim. Eu imagino que você é uma pessoa extremamente organizada, eu imagino que você tenha tudo isso. Eu já passo para os alunos também. Assim. Orçamento, a pessoa já leva um orçamento. Você explica. Eu explico, tem que ter orçamento, contrato. Porque assim, você está mexendo numa área, você está atuando numa área onde basicamente o outro lado é jurídico. Né? Então, e nós aqui somos técnicos médicos. Né? Então ali... você tem que ter um contrato embasado, até mesmo que muito do resultado não depende apenas de você, né? Depende do juiz, depende basicamente, primordialmente do juiz, da qualidade do pericial, né? E você também, como assistente técnico, e também os documentos trazidos aos autos. O pós-Covid, né, deu um novo... Trouxe mais novidade ainda para esse meio, né? Muito. Eu trabalho no estágio Bom Sucesso já sei lá quantos anos, acho que uns 17. 16, 17. E eu sou ortopedista lá da emergência pelo concurso. E na época do boom de Covid, como eu era diretora do ML, o pessoal me pediu uma ajuda estratégica na organização de coisas da saúde do trabalhador. Aí eu fui. Quando acabou essa fase, o Stop teve um incêndio e todos os ortopedistas foram deslocados pro INTO. Sim. E aí o pessoal me perguntou, você pode ficar? Porque você tá ajudando nas coisas aqui. Eu falei, tanto faz. No INTA você é só mais um. Aliás, na ortopedia aqui eu sou só mais um, porque os meninos são maravilhosos e tocam tudo sem mim. Eles meio que não precisam de mim. Eu não faço a menor diferença no serviço. Sim. Mas na medicina do trabalho eu vou fazer a diferença. Então eu fico. E aí o que aconteceu? Depois que acabou o Covid, é muita ação contra o hospital. Todo mundo quer insalubridade de grau máximo. Sim. Mas desde o enfermeiro que aspirava todo mundo, do médico que tomava tossida na cara, até o administrativo que nunca viu um doente na vida que fica lá dentro do computador também quer porque... Não. E aí, né, a gente vê de tudo. Isso tramita no âmbito federal, no hospital federal. Sim. E os juízes têm uma tendência, até pela falta de médicos que queira fazer. Exato. A gente tem uma colega que é excelente, os laudos dela eu já até pedi para usar em aula, a Manuela, que os laudos dela são maravilhosos. Tem outros colegas engenheiros que são igualmente maravilhosos, porém, o engenheiro de segurança, que é igualmente autorizado a fazer a perícia de insalubridade e periculosidade, ele não viveu em um hospital a vida inteira. Então tem uns detalhes que ele não sabe. Então, por exemplo, central de esterilização. A funcionária vai dizer que ela ficava o dia inteiro esterilizando coisas babadas de Covid. Não é verdade. Né? E mais, todo o trabalho que se tinha numa central de esterilização de cirurgias o tempo inteiro, deixaram de existir porque durante algum momento tudo parou. Exato. Né? Então, assim, o contato é permanente com aqueles objetos. Essa palavra. O pessoal confunde. Infelizmente, a gente sabe que basta um evento para contaminação se isso for ocorrer. Porém, a lei é nua e crua e está lá permanente. Gente, é só você fazer uma equiparação com um posto de gasolina. O frentista ganha insalubridade, periculosidade pelo risco de explosão. Ele não vai ganhar se explodir. Ele vai ganhar sempre. Sim. Se explodir, explodiu. Paciência, né? Ele sabia desse risco. Sim. Faz parte do contrato, digamos assim. Sim. Então, é o mesmo raciocínio. Só que, né, enfim... E aí, olha só como é o mundo da assistência técnica. Atualmente no hospital, eu não consigo fazer mais nada sem ser assistência técnica, porque tem muita perícia. Sim. Muita perícia. Eu tive uma recente que a técnica de enfermagem, ela tinha um problema cardíaco e na época do Covid, pessoas que tinham comorbidades, que eram denominadas grupo de risco, elas podiam fazer um trabalho, se possível, através de home office ou teletrabalho.
E ela foi mandada para casa para fazer o trabalho administrativo, que precisava ser feito também de casa, porque o fluxo estava aumentado no hospital, então revisão de prontuário fazia lá a questão de documentações de casa. Ela entrou com um processo pedindo Covid. Eu falei assim... Se a pessoa copiou o Covid em casa... eu falei assim, detalhe, que eu peguei, que eu sou enfermeira, peguei, que eu vi lá que vai receber tanto. Eu falei assim, mas tudo bem, mas vai receber que é a pessoa que estava exposta em ambiente laborativo. Não, eu estava trabalhando de casa e eu peguei. E detalhe, o perito colocou que era direito. Aí, obviamente, o juiz leu o nosso parecer, ficou do nosso lado, mas porque não tem... Já do outro lado, o que eu tenho visto? Algumas pessoas da Lerdort aí, que durante o período de home office pioraram. Por quê? Tem controle ergonômico? Não tem controle ergonômico. Quem se responsabiliza? Fica deitado no sofá, com a cervical lá em cima, né? E, não tem como. E mais, né? Esse controle... Cara, então assim, E sem controle de entrada e saída. Você acaba... não, mas o computador da empresa tem... Tudo bem. Mas aí, às vezes, a pessoa não fez sei lá que horas, ela vai fazer outra hora no sofá, do jeito que ela quiser. Exato. E aí? É ocupacional ou não é, né? Aí é o outro lado do que a gente tá falando aqui. É muita coisa pra se ver. Gabi, te fez um en passant aí em várias áreas da sua vida. E você, rotineiramente, tá lá na natação de grandes distâncias. Me fala aí, é o único ponto de desestresse aí? Eu também vejo as fotos aí, você em diligência... das garras da lei, como é que é? Me conta um pouquinho essa parte também aí da Gabi, numa outra versão. A gente tava vendo suas perguntinhas, né? E uma delas era assim, o que eu faço para diminuir o estresse e a pressão? Desculpa, eu tô te cortando, isso é péssimo fazendo um podcast, mas tem um filme, cara, que eu não vou lembrar o nome do filme, que a pessoa tinha várias faces. Você lembra aquela pessoa que ela tinha várias frentes, assim, ela se transformava na frente da pessoa. Eu vou lembrar o nome do filme, vou pesquisar aqui. Eu sei que todos os filmes de serial killer que tem um legista, um era aquela Meg Ryan, eu acho, mas todo filme de serial killer que tem um legista, o legista sempre pensa as coisas fazendo exercício. Aí, ó. Uma eu lembro da mulher correndo numa mata e pensando no crime. Outra eu lembro eu acho que é a Meg Ryan, nadando embaixo d'água e pensando no crime. É exatamente isso. Eu acho que a minha fonte é essa, né? Porque é muito puxado, é muita coisa, né, Léo? Porque eu não quero abrir mão do serviço público. Eu tenho muita coisa para fazer nos âmbitos não... nas outras coisas. Eu quero tudo, né? Vai na presidência da associação. Eu quero ser professora porque aí é uma coisa do que a gente está falando aqui, de levar das pessoas terem informação adequada para a atividade pericial. A minha meta, eu acho que é essa, né? É que as pessoas possam ser peritas, todo mundo que quiser ser, fazendo direito que elas têm que fazer. Sim. E daí vem o meu envolvimento com as questões das aulas. Sim. Então eu quero tudo, né? E aí, assim, eu sempre fui do esporte, desde sempre. Então, sempre fui a corrida, depois de sei lá quantos anos, depois quando eu já era mais velha, quando eu tinha uns 30 e blá, eu comecei a nadar pra reduzir. Aí a natação me consumiu também, né? Uhum. Aí eu fico aí, corrida, natação, às vezes eu tô mais com um, às vezes eu tô mais com o outro. Eu tento pedalar. A longa distância, lembra Pontal agora? Eu tento pedalar só pra dizer que eu sou triatleta, mas eu não gosto de pedalar, eu pedalo só pra... Só falar que tem terceiro fundamento lá. Mas é porque a gente tinha as equipes na Polícia Civil, né? E aí a gente tinha equipe de triatlon, eu era muito mesmo da de natação. Certo. E aí eu acho que isso me ajudou muito, assim. Em épocas de estar mais consumida, em épocas não muito boas, eu acho que o mar acabou curando, né? Era muito bom. A gente viajava para competir, era muito legal. E isso foi me dando, né, esse gás. E eu até hoje tenho isso em mim, né? Sempre tive, e aí a gente vai... Quem não acompanha, vê lá. Põe aí no Instagram, a doutora Gabriela Graça, que vai ver lá os tiros de natação, tiros de corrida. Tem lá. O André filmando, vê se acompanha, às vezes fica de longe da câmera, assim que não consegue... Não, o André agora tá ficando viciado em corrida, né? Eu lembro os primeiros takes, o André é o namorado da Gabi. Chega lá, você vê o primeiro take dele assim, ela correndo, ele não consegue acompanhar, a câmera vai distanciando, ele manda depois lá, fala assim, não, isso aqui é um efeito que a gente faz, porra nenhuma, é que ele não alcançar. Às vezes ele vai de bike. Não, o pior é que eu virei blogueira e ficou Aí ele vai de bike, filmando, fazendo um monte de coisa. E você tem um projeto também que você está bem engajada, que é o Garras da Lei, né? O Garras da Lei é um projeto lindo. É um projeto de pessoas da segurança pública, não só da Polícia Civil.
que a gente tem à frente uma delegada, uma perita e um inspetor, é o Rafael, a doutora Mônica e a Martinha, que são as pessoas que acho que fundaram o projeto. A Marta é uma perita aposentada, a doutora Mônica é a delegada responsável pela DEA Nova Iguaçu. Sim. Ela é uma mulher incrível, ela foi atriz da Malhação, e vai ser delegada, né? Acho que Jojo Todinho deve estar se inspirando nela, que agora está estudando direito para ser delegada também. E o Rafael, que é um pet lover, assim, nível máximo. E o projeto visa punir pessoas que fizeram mal aos animais. Então, não é resgatar animal de rua. Você tem uma denúncia fundamentada, a gente tem que ter o vídeo falando. Aqui estamos no local tal, hora tal, de preferência vídeos seriados, para que a gente possa fazer uma incursão policial, prender, a gente prende em flagrante mesmo as pessoas e recolhe os animais. A gente cria um problema pra gente mesmo, né? Porque o que fazer com os animais resgatados? Às vezes é um cachorro, como o meu, por exemplo, que vende um resgate desse. Às vezes é uma caixa com 10 gatos, e às vezes são cavalos. A gente resgata cavalo. E é inacreditável, mas tem muito cavalo que sofre maus tratos em áreas rurais do Rio. Imagino. E não precisa nem ser só área rural, não. Baixada Fluminense, São Gonçalo, Ilha do Governador, são lugares que tem muitos cavalos. Cachorro e gato é uma quantidade absurda. A gente tem apoio da Fazenda Modelo, a gente tem vários núcleos de lares temporários que cobram o mínimo possível da gente. A gente banca isso com o nosso dinheiro, a gente tem uma caixinha que a gente deposita, a gente faz camisa, casaco, caneca, vende produto. Aí, pessoal, pede ajuda na descrição aí do vídeo também aí, o link do projeto. Às vezes a gente vai em lugares meio sinistros que precisam que a gente vá realmente armado. Como a minha vida é muito enrolada, eu participo o que eu consigo. Né? Não consigo ir a maioria das coisas e fico tentando ajudar em outras. E a gente tem um apoio da Apaixonados por Quatro Patas, veterinária popular. A de São Cristóvão dá um apoio absurdo pra gente. E é isso aí, a gente tem um monte de parceiros, né? A gente não tem nenhum viés político, a gente não apoia o político, não tem nada disso. Né? A gente... Foco na causa mesmo. Exatamente, foco na causa. E um amor louco pelos bichos, né? Olha, eu mandei uma caixa de pergunta aqui, o pessoal vamos ver nos nossos grupos, né? Vamos lá. Quais são os seus planos de futuro na medicina legal e na presidência da Associação de Medicina Legal e Perícias Médicas, Gabi? Por que eu topei o convite para ser presidente, né, da BML? Muito para vincular essa história da gente divulgar, ter educação continuada. Né? Eu vejo lá na SBOT, é muito organizado isso. A educação continuada sempre foi uma seita, um mantra. E aí eu fico querendo que a gente tenha esse perfil na BML. Infelizmente, né, eu acho que tem outros regionais também com esse pensamento. A Minas Gerais está muito junto com a gente. Então a gente toda hora tem um seminário. Exatamente. A gente toda hora tem um seminário, toda hora a gente tem um assunto, toda hora surge uma... Às vezes algum aluno me liga do nada com uma dúvida do nada, e isso vira um tema de um seminário. O pessoal que quer começar, ele tem que ver pela associação. Porque não é igual cardiologia. Você vai ter uma dúvida assim: como eu trato a arritmia do sei lá do quê? Tu vai no livro e procura. A gente não tem nem literatura para um monte de coisa. Você não tem artigo científico de como indenizar prótese em amputados, que nem a gente fez agora. E outra coisa que chegou e falou: Léo, vamos dar um gás na perspectivas, né? Que tem uma revista científica. Ela é indexada. E o pessoal, a gente vai dar um gás nisso. E desses encontros estão saindo coisas muito legais. Tipo, o seu com coisa da inteligência artificial... Virou um curso. Virou um curso. A gente viu que tamanha foi a demanda. Falei assim, gente, então tá bom, vocês querem, a gente vai fazer o curso. Fizemos o curso. É da prótese também. Eu acho que eu vou te chamar pra pra bater um papo. Perícia de Homecast é mais de 200 inscritos. Pois é, cara. E aí é isso. Aí a gente criou os encontros... As regionais todas têm datas... Adriele, né? Sem Adriele, nada seríamos. Ela distribui as datas dos dias que cada um pode fazer eventos com o apoio deles. Então eles fazem tudo pra gente, a gente só entra pra falar mesmo. E aí saiu do nada o nome de Encontros Cariocas para aquele pro primeiro evento que foi o seu. Eu lembro que ela foi no Encontros Cariocas e ela foi pra praia pra fazer a live. Ela foi bom de açúcar. Ela falou assim, e foi, caramba, todo mundo no escritório, ela foi lá mostrando, tirando onda. Ai, gente, vocês estão no escritório aí, eu tô aqui no Pão de Açúcar e tal. Já que tem que cariocar, né? Tá certo. É isso, acho que a minha meta na presidência é essa, né? Aproximar as pessoas. E o que está vinculado à minha história da Unifase, da pós-graduação, que é o mesmo pensamento, né?
Então é isso, que a gente consiga sempre estudar, ter acesso às informações, e estudar junto todo mundo, Sim. né? Que a gente só ganha cada vez que um tira uma dúvida, a gente só vai ganhando as discussões em cima. Cara, olha só, quando o papo é bom, passa 1 hora, a gente nem sente. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, dá o like ali, compartilha com alguém, né? Que está chegando ao final e vou novamente te agradecer aí. Gabi, como que o pessoal pode te acionar, te encontrar, os seus cursos, como que tá? Bom, a gente tem um Insta da BMLPM, RJ, a gente tem um Insta da Unifase, que é pós-medicina legal e tal, e o meu pessoal é Gabriela Graça A, Certo. e de lá as pessoas vão me contactando, eu vou respondendo e mandando os outros. E quem quiser chegar a mim através de você também, vai ser sempre um prazer. Que bacana. Pessoal, a gente vai deixar todos os links aí devidamente. A gente tem um canal do YouTube, aliás. Canal do YouTube da BMLPM também. O meu maravilhoso produtor namorado. Tá certo. Resolve tudo Tá pra mim. mandando ver aí, cara, tá fazendo. Isso é muito importante, né? A gente dá esse revolução. up, porque hoje em dia o site ainda existe, tá? Mas as pessoas vão buscar as coisas Sim. na gente. O Anel chegou com esse impacto mesmo de trazer a comunicação que estava precisando, né? Então, parabéns aí também ao André que está mandando ver a comunicação da BMLPM também. Pessoal, você chegou até aqui, muito obrigado. Fica aí o convite para a sua inscrição, compartilhamento se você gostou. E caso queira que a Gabi volte, é só falar, mandar também a contribuição aí para ela ficar nos hotéis aí de 6 estrelas que ela fica na região aqui. Brincadeiras à parte, novamente pelo bloqueio, tá bom? Tá certo? Obrigada, Leão. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Até lá. Muito bom.